Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 3 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Cristo morreu por nossos pecados. Grande é o mistério de amor que traz a luz para a nossa vida, traz paz e alegria. Nós não temos a consciência do que o pecado provoca em nós, e ainda menos temos consciência do que cria no coração de Deus. As chagas da cruz são um pequeno sinal de como o nosso pecado chega a ferir Deus, mas a realidade é muito pior. Vivamos de maneira digna desse amor ensanguentado que Deus tem por nós. Na primeira carta aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o Evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de Deus hoje nos coloca diante dos olhos o querigma mais antigo que existe, o da igreja primitiva de Jerusalém. Às vezes pensamos que o querigma seja uma invenção dos nossos dias, mas não é assim. O querigma é o núcleo do qual se formou a nossa fé e toda a reflexão teológica e catequética. Sem querigma não existe fé para ninguém. Então, os nossos antepassados, os primeiros cristãos, assim proclamavam com fé o seu querigma. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Esse é o eixo da nossa fé, da fé de todos os que aceitaram de verdade Jesus em sua vida de 2000 anos para cá. O querigma assim inicia: Cristo morreu por nossos pecados. Em primeiro lugar, a palavra Cristo significava para os judeus o ungido, o consagrado, o Salvador, que só podia ser o Deus vivo no meio do seu povo. Portanto, o sentido dessas palavras é este: Jesus, o Filho do Altíssimo, o nosso Deus e Salvador, morreu por nossos pecados. Essa frase não cessa de chocar os homens de todas as gerações. Em primeiro lugar, é difícil entender como um Deus possa se tornar um de nós, estar de verdade no meio de nós em carne e osso. Depois, mais difícil ainda, é entender como ele possa morrer. Enfim, misteriosa e chocante é essa frase: morreu por nossos pecados. Como os meus pecados podem crucificar e matar um Deus? Aqui está o pivô da nossa fé e da nossa pessoal conversão. São Francisco de Assis dizia: não foram os demônios que pregaram Jesus na cruz,
mas tu com eles o crucificaste, e ainda agora o crucificas quando te deleitas nos vícios e pecados. E o Catecismo retoma no número 602. Consequentemente, Pedro pôde formular assim a fé católica no plano divino da salvação. Fostes resgatados da vã maneira de viver herdada dos vossos pais pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por nossa causa. A Cristo, que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por amor a nós, para que em Cristo nos tornássemos justos aos olhos de Deus. Essa é a realidade. O meu pecado não é pouca coisa. É uma lança mais pontiaguda do que a lança do soldado que traspassou o coração de Jesus. O meu pecado é um chicote, pior do que aquele que flagelou Jesus. O meu pecado é mais duro para Jesus do que o lenho da cruz. Irmãos, por que falamos isso? Alguém pode pensar: que culpa eu tenho pela crucificação de Jesus? Para compreender isso, precisamos ter bem claro na nossa mente e no coração que somos filhos de Deus, de verdade. Não nascemos do nada, mas existe um grande Pai que nos gerou, através dos nossos pais terrenos. Deus não é indiferente ao nosso destino. Da mesma forma que uma mãe não é indiferente ao destino do seu filho. Quem ama vive dentro da pessoa amada, e a pessoa amada vive dentro dela. E quando essa pessoa sofre, é a mãe que sofre. Precisamos entender o que o pecado faz em nós. Apesar do seu rosto prazeroso, ele te fere, te destrói, te mutila, te mata, porque o salário do pecado é a morte. Se uma pessoa peca se drogando, está se matando, e Deus, que ama este seu filho e está unido a ele, morre com ele, sofre a morte do seu filho como uma mãe sofre. A verdade é que Deus não fica em paz até que não há paz no coração de seus filhos. Pense um pouco o que sente uma mãe quando vê seu filho usando crack na Cracolândia. Será que consegue ficar indiferente? Será que essa mãe não morre por dentro a cada paulada que o filho dá? De verdade, ele está em agonia. De verdade, Jesus está em agonia até o fim do mundo. Deus morre junto com os seus filhos. Quando eu peco, eu morro, e Jesus, unido a mim, morre. Podemos ver essa morte com clareza na Sexta-feira Santa, mas essa morte não acabou, como também a sua agonia não acabou. Jesus está crucificado até o fim do mundo. Essa é a verdade, porque os meus pecados o crucificam, ainda hoje. Estar junto a cada homem significou para Jesus morrer com cada um de nós. Ele não nos salvou por atacado, mas pessoalmente. Eu posso sentir que Jesus me alcança pessoalmente. Qualquer pecado pessoal mutila a mim e a Jesus. Cada pecado é uma chicotada, uma paulada que eu dou em mim mesmo. Às vezes a pessoa está tão drogada que nem sente isso. Como quando dois bêbados se espancam e acordam na manhã seguinte ensanguentados, se perguntando o que aconteceu. Mas Jesus, que apanha em nós, junto de nós,
está bem consciente e ele sofre mais do que nós, pela consciência plena que tem, pela sua santidade. Uma vez que ele entra na jaula dos condenados, ele recebe a mesma pena, é espancado junto a todos. Na verdade, ele bebe o cálice amargo do pecado até o fim, para cortar esta corrida suicida do pecador. Ele chega mais baixo do que qualquer pecador, para agarrá-lo quando está caído no fundo do poço. Vamos dar mais um pequeno exemplo humano para entendermos o que é expiação. Imagine que você esteja tropeçando e caindo miseramente, batendo o seu rosto por terra. De repente, uma pessoa que te ama se lança por terra à tua frente e estende as mãos à frente de você, e teu rosto cai na palma das mãos dela ao invés de se arrastar e esfolar no chão. Mas as costas da mão deste amigo se esfacelam nas pedras do chão. Teu rosto se salva, mas as mãos do teu amigo se ferem profundamente. Isso é o que aconteceu com Jesus. Uma coisa é certa: nenhum pecador está sozinho no exílio do seu desespero, porque Jesus está sempre ao seu lado, ensanguentado mais do que ele. Para estar perto de ti, Jesus sofre tudo o que você sofre. E com isso, estamos falando ainda da primeira morte, a morte na natureza humana. Mas existe uma segunda morte, a morte da alma, a morte da maldição, a morte demoníaca do afastamento de Deus, a morte do inferno. E é isso que Jesus sofreu no nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Fala a segunda carta aos Coríntios. E ainda, Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Ele desceu aos ínferos. O que esperava o pecador era também esta segunda morte, a morte que merece quem rejeita Deus. A primeira morte é somente um sinal, uma prefiguração da segunda morte. O lago de fogo ardente de quem renuncia a Deus e escolhe ter sede pela eternidade. Jesus conheceu esta segunda morte da maldição, não porque pecou, e ainda menos porque tenha rejeitado a Deus, mas porque se substituiu a nós. Aqui realmente Ele pagou por nós, Ele nos poupou do inferno. Portanto, entendemos que Ele sofreu mais do que qualquer ser humano possa sofrer, porque com esta sua morte nos poupou da experiência trágica do inferno, de uma vida sem Deus. Esse é o querigma que mesmo inconscientemente vivem todos os que recebem e aceitam a fé com convicção. Pedimos, portanto, a Deus que nos ilumine e nos faça entender bem tudo isso. Mas agora voltamos ao trecho que hoje meditamos. Irmãos, quero lembrar-vos o Evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram.
depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Vamos parar um pouco agora para sublinhar e anotar as palavras que mais nos tocam e iluminam. Vamos dedicar um minuto para escolher o nosso propósito que nos ajude a pensar em Jesus que deu e dá a sua vida por mim, para cada um de nós. Cristo morreu por nossos pecados. Paz e alegria a todos. Para pouparmos do inferno eterno, paz e alegria a todos. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você
meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas estivessem em mim, que elas não saíssem mais dor, e de hoje em diante só saísse amor, que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Meu amor cura a sua dor.